Oi, gente. Gente, eu vim aqui bagunçada mesmo, como vocês viram, ó. Tô bem bagunçada, né? Meu cabelo tá bagunçado. Acabei de prender ele desse jeito aqui mesmo. Mas vai ser assim mesmo, gente, o vídeo. Porque esse vídeo aqui, eu preciso fazer porque já... No último vídeo que eu postei do arquétipo da Marilyn, duas pessoas comentaram falando que queria entender como que ativa o arquétipo, né? Então... eu vim aqui pra fazer esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como que funciona essa questão, né? Porque aqui no meu canal não tem nenhum vídeo. Eu nunca fiz um vídeo explicando como que funciona, como que ativa. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra quem tá na dúvida saber como que ativa qualquer arquétipo por aí. Então vamos lá. Bom, gente, vamos lá que eu vou explicar pra vocês como que ativa um arquétipo. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que antes da gente ativar qualquer arquétipo, a gente primeiro precisa olhar pra dentro. A gente precisa sempre olhar pra dentro da gente e saber o que a gente tá buscando. Então, por exemplo, quando eu ativei o arquétipo da Marilyn, eu quis ativar porque eu queria fama, autoestima e tinha mais uma coisa que eu queria, só que magnetismo. Então eu tava em busca dessas três coisas, por isso que eu fui ativar ela. E também foi porque, né, começou a aparecer muito ela pra mim, e eu senti que era um sinal do universo, porque eu tava querendo ativar outro arquétipo, mas eu não sabia qual. E ela apareceu muito pra mim, e ela nunca aparecia pra mim, então eu falei, vou ativar ela. Só que a gente não pode cometer esse erro que eu cometi, de não estudar. Então o que acontece? Primeiro, o primeiro passo é você saber o que você quer. Você quer autoestima inabalável, você quer ser magnética, atrair olhares, você quer atrair dinheiro, você quer atrair oportunidades, você quer mudar alguma coisa na sua aparência, você quer mudar alguma coisa por dentro, você quer ser uma pessoa mais fria ou ser uma pessoa mais carinhosa. Então vocês têm que entender, eu até recomendo vocês a fazerem uma lista de tudo que vocês querem. Então olha pra dentro de vocês, fica num momento assim, sozinho com vocês mesmos, com um caderno, né? É sempre bom um caderno, uma caneta ali, ou um lápis, enfim. E você vai listar o que você quer pra você, o que você quer na sua vida, tanto externamente quanto internamente. Feito isso, a gente vai procurar essas características. Então você vai fazer o quê? Você pode pedir pro chat GPT, você pode perguntar pro Google, você pode perguntar aqui no YouTube mesmo. E aí você vai procurar essas características. Então, vou dar um exemplo. Você quer dinheiro, fama e magnetismo. E encantamento. E você quer que as pessoas fiquem te olhando, que as pessoas te admirem. Você vai procurar isso no Google, por exemplo. Então você vai lá pesquisar. Qual arquétipo me dá isso, isso, isso? Você vai lá escrever. Aí vai aparecer várias opções. Só que dentro dessas opções você precisa estudar. Então, o primeiro passo é você saber o que você quer. O segundo passo é você procurar um arquétipo que tenha essas características. E o terceiro passo é você estudar o arquétipo que mais te chamou a atenção. Por exemplo, na época que eu ativei o arquétipo da bruxa, que foi assim, o primeiro arquétipo que eu ativei conscientemente. Porque o primeiro mesmo foi o da Arlequina, que foi inconscientemente. Eu ativei ele sem saber. Agora, o arquétipo da bruxa, eu fui atrás, eu quis. Eu pesquisei muito sobre, eu queria entender o que ele trazia, o que eu ia ter com esse arquétipo. E com base em todo o lado sombra e o lado luz, eu resolvi ativar. Então eu fui ativando, sabendo o que eu poderia ter de bom e o que eu poderia ter de ruim. E os outros arquétipos foi a mesma coisa. O único que eu não estudei a fundo foi o da Marilyn, porque eu sabia que era uma história triste, então eu não quis estudar para não influenciar. Mas no final, eu me ferrei, porque se eu tivesse estudado, automaticamente eu não teria ativado ele. Então, a gente precisa sempre estudar o arquétipo. Então, vamos supor que você colocou ali as características e sempre aparece mais de um arquétipo. Aquele que o seu sentimento olhou primeiro, por exemplo, vamos supor que aparece Sereia, Cleópatra e Afrodite. Aquele que você bateu o olho e sentiu é esse, ou que a sua cabeça falou, não, ativa esse. Você vai pegar ele e vai estudar. Mas se você quiser, você pode estudar os três também. Você pode ali, até melhor, porque você estuda certinho lá do sombra de cada um e você vai saber qual que é bom você ativar e qual que não é. Então vocês têm que fazer isso. Depois que você
escolheu, que você estudou a fundo, agora você entende o lado sombra, o lado luz, as características, o que ele vai trazer para você, o que ele vai mudar na sua vida, no seu interno, você vai começar a ativar. Então, vamos começar por partes. Primeira coisa, a gente sempre escuta que a gente tem que colocar de papel de parede a imagem do arquétipo. Se você for colocar o Flamingo, coloca no papel de parede. Só que tem uma coisa, não é obrigatório que você coloque a imagem no seu celular, porque não é a imagem em si que vai fazer você ativar o arquétipo. Era uma coisa que eu acreditava muito. Mas também, né, porque tudo que a gente tem fé acaba acontecendo. Então, assim, dependendo, realmente vai ativar. Só que não é isso que ativa, entende? É bom você olhar a imagem todos os dias para o seu subconsciente pegar aquela informação daquela imagem. Porque é só o subconsciente que vai pegar, tá? Mas, o que acontece? Não é necessário que você coloque de papel de parede. Calma aí, gente. Assim, gente, não é só a imagem. Só que, igual, a minha irmã, ela queria muito ativar um arquétipo. Eu não vou falar qual que é aqui, mas ela queria muito. Ela me procurou para entender melhor como que funciona. E eu falei pra ela, porque ela não queria pôr de papel de parede no celular. Porque ela gosta do papel dela de parede. E aí eu falei pra ela que ela pode apenas baixar a imagem, deixar na galeria e olhar todos os dias. Então assim, se vocês é igual a minha irmã, que também não quer, e eu vou até falar, quando eu começar a ativar um arquétipo, né, que quando eu ativar eu vou vir aqui falar sobre ele, que eu ainda não sei, mas enfim. Eu mesma decidi que eu também não vou pôr de papel de parede. Porque quando a pessoa tá ali perto de você e ela vê o seu papel de parede, se ela mais ou menos já o teu escutado fala, ela vai saber que você tá ativando aquele arquétipo. Então, assim, é até bom que seja uma coisa mais escondida de você ativar. Então, assim, baixa, tá? Se você não quer. Agora, se você quer também pôr de papel de parede, tudo bem, é uma escolha sua. Você tem essas duas opções. Então, você pode baixar apenas e ver todos os dias. E aí, essa parte é que eu falo. Quando você baixar, se você decidir baixar a imagem, eu indico que vocês fiquem olhando a imagem por 5 minutos. Não precisa ser mais que isso, entendeu? Todo dia 5 minutos. Aí você pode escolher, que pode ser na hora que você acorda, que a sua mente ainda tá acordando, né? Ela tá ainda tentando entender o que é realidade, o que é sonho. Ou antes de dormir, porque aí você vai dormir com aquela imagem no seu subconsciente, na sua cabeça. Então, é bom também. Então, eu indico sempre antes de dormir e depois de acordar, tá? Então, é uma dica que eu dou. Outra coisa, subliminais, meditação guiada e bioquineses ajudam muito a ativar. E é o que eu sempre falo. É sempre aconselhável a usar com fones de ouvido. Então, se você quer, vamos supor, ativar o da Cleópatra, você não é necessariamente obrigatório você ter um fone de ouvido. Só que o fone de ouvido, ele é melhor porque vai ficar aqui. Você vai ouvir só a música, vai ficar num nível muito alto de você conseguir pegar as afirmações. Então, tipo assim, porque nesses áudios sempre tem afirmações. Só que a gente não escuta as afirmações, quem escuta é o subconsciente e o inconsciente, né? Então, assim, eu indico que vocês usem o fone de ouvido. Aí eu vou falar aqui o que eu faço e o que dá certo comigo. Eu faço como? Eu escuto primeiro sempre a meditação guiada, tá? Então, tipo assim, o meu filho, ele não tem o horário certo pra dormir. Meu filho dorme na hora que ele tá cansado à noite, né? Então, vamos supor, se meu filho dormiu meia-noite, a hora que ele dorme, eu pego meu celular, eu coloco na meditação guiada e escuto. E vou ouvindo, vou me conectando com aquele arquétipo. Depois que eu termino de ouvir a meditação guiada, eu vou para a bioquinesis. E aí eu coloco e fico ouvindo. A bioquinesis sempre é um pouco mais longa e a meditação guiada também. E aí, a meditação guiada, eu até falo pra vocês que eu aconselho 2 vezes por semana, por ela ser longa, porque a meditação guiada em alguns vídeos são 1 hora, alguns 50 minutos. Então, assim, é bom que seja 2 vezes por semana, já tá ok. 2 vezes por semana tá perfeita a meditação guiada. A bioquinese é bom ouvir todos os dias. Mas se você também não tem tanto tempo igual eu, que agora que eu sou mãe, eu não tenho tanto tempo. Porque a hora que o Davi dorme, eu já tô cansada, eu quero dormir também. Então a bioquinesis, eu costumo também ouvir 2 vezes por semana ou 3 vezes, tá? Então, sempre quando meu filho dorme mais cedo, é o dia que eu escuto a bioquinesis, a meditação guiada. E aí, você pode usar, tá? Mas se você tem tempo, se você ainda não é mãe, ou se você é mãe, mas seu filho dorme todos os dias no mesmo horário,
escuta todos os dias, porque vai acelerar. A bioquinesis, ela é muito boa, porque ela tem muitos códigos. Então, realmente ajuda o seu cérebro a mudar a forma como ele pensa, a melhorar, a ter uma mentalidade melhor. Então, eu indico muito. Outra coisa, os subliminais. Gente, o subliminal, ele é muito bom. Só que o subliminal, assim como a bioquinesis também, e a meditação guiada, vocês precisam ter de uma pessoa que vocês confiam. De uma youtuber que posta e você sempre vê pessoas tendo comentários positivos. Já aconteceu comigo de uma época que eu ativei o arquétipo da Jéssica, que eu até fiz um vídeo sobre ele, e eu até quero ativar ele mais pra frente também, porque na época eu não conseguia ativar muitas coisas. Por quê? Porque um dos áudios que eu ouvi de subliminal da Jéssica era um áudio não confiável. Tipo assim, tinha muitos comentários positivos, mas também tinha muitos negativos, das pessoas estarem tendo mais um lado sombra. Então, assim, é bom a gente sempre ativar usando um subliminal que seja bom, que tipo assim, tem mais comentários positivos. Igual tem uma youtuber que eu amo ela, que chama Vicky. É que eu não sei se eu posso colocar o link do canal dela aqui. Eu acho que não posso, tá? Mas ela é muito boa. Eu só escuto os subliminais dela. Porque, assim, vocês podem olhar nos comentários. Só tem coisas boas, positivas. E eu só tenho resultados bons com os subliminais dela. Então, assim, é muito bom a gente ter uma pessoa que a gente confia, que a gente sabe que realmente tá entregando uma coisa positiva pra gente, pro nosso cérebro. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Que vocês escutem os subliminais também. Já como o subliminal ele é mais curto, então você pode ouvir todo dia, mais de uma vez, né? Sempre tem na descrição do subliminal quantas vezes você pode ouvir. E eu sempre escuto mais de 2 vezes, então tipo 3, 4 vezes. Ainda mais quando a música é gostosa, aí que eu quero ver toda hora mesmo. Fica mais gente que eu tenho que ver meu feitiço, tá? Então vocês, né, vão escutar. Então vocês têm que escutar, ok? Então precisa ter a foto, precisa ter uma imagem do arquétipo, tá? Independente se você vai pôr. Precisa você ouvir, não, uma coisa também, não é necessário a meditação guiada, tá? Não é obrigatório. A meditação guiada eu gosto porque ela me faz sentir que eu tô conseguindo pegar energia, então eu prefiro. Mas se você não precisa, ok, usa só a bioquinesis ou só o subliminal também, tá? O importante é você ouvir algum áudio que tenha a ver. Outra coisa também que é muito bom, se você for ativar a Cleópatra, a Sereia, a Jéssica, qualquer outro arquétipo que você sabe que tem uma música por trás ali, tem uma música específica do arquétipo, igual a Cleópatra tem as músicas dela, né, que são músicas de Egito, da época dela, então é bom vocês escutarem também a música do arquétipo. Tem arquétipos que não tem música, né, por exemplo, o diamante, o sol, a estrela, teve um que eu ativei que eu acho que não tinha. A Ilda Furacão. A Ilda Furacão não tem música, por exemplo, tá, gente? Eu tô falando a minha experiência que eu procurei. Eu não achei, a não ser que hoje em dia tenha, mas na época que eu ativei não tinha. Então, tipo assim, esses arquétipos que não tem música, vocês simplesmente podem ouvir só os subliminais, a meditação, a bioquinesis e ok. E aí, uma coisa pra reforçar, que é uma técnica que eu uso, que é uma coisa assim que realmente me ajuda muito a ter o arquétipo, as características, a energia do arquétipo na minha vida e eu conseguir manifestar as minhas coisas, é uma coisa assim muito importante, assim, que é muito pessoal, mas eu vou falar aqui pra quem ainda tá começando ou quem tem dificuldade para ativar. Uma coisa muito legal que eu faço é sempre que depois que eu escuto os subliminais, depois que eu escuto tudo, antes de dormir, o que eu faço? Eu fico deitada na minha cama, eu fecho os olhos, e aí eu no silêncio, né? Porque meu filho já dormiu, então só tá o silêncio, só tá o barulho do ventilador só. Eu fico ali no silêncio e eu visualizo, eu imagino o arquétipo, vamos supor o arquétipo da sereia. É uma coisa, eu vou usar ele de exemplo. Eu visualizava a sereia vindo até mim e eu visualizava ela colocando a mão no meu peito, aqui no meu coração. E eu visualizava, imaginava e sentia. Eu realmente, gente, quando você visualiza com vontade mesmo, você sente. Então eu senti ela colocando a mão aqui em mim e passando todo o poder dela pra mim. Todo o magnetismo, o encantamento, a voz doce, a sedução. Então é uma técnica que eu uso com todos os arquétipos, sempre funcionou muito. Então eu não sei se vocês gostaram dessa técnica, é uma técnica que
eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Eu realmente... Veio essa ideia pra mim na época da bruxa, que eu visualizava a bruxa. Que foi o primeiro arquétipo que eu ativei conscientemente. Então, eu visualizava isso e sempre tive resultados muito bons. Eu até sentia que o arquétipo ficava muito forte em mim. Então, assim, é uma coisa muito boa. É uma dica que eu tô dando aqui, porque realmente funciona comigo. Testem. Se não funcionar com vocês, ok, porque cada pessoa é de um jeito. Então, vocês vão testando, sabe, várias técnicas que dê certo com vocês. Porque cada pessoa é uma pessoa. O que eu tô passando aqui é o jeito, né, de ativar. E outra coisa também, outra coisa que dá certo, não é técnica, né, é uma forma de você conseguir ter as características do arquétipo. Não é só as músicas e a foto do arquétipo. Vocês precisam estudar muito o arquétipo. Então, assim, você estudou o arquétipo, você sabe o que é o que ela te traz, o lado sombra, o lado luz. Outra coisa, mesmo depois de você já estar ativando, continue estudando sobre. Continua pesquisando para saber como que o arquétipo se porta, como que ele resolve problemas, como que vamos supor, como que a sereia seduz homens, como que a sereia lida com os problemas, como tudo. Vocês têm que pesquisar, vocês têm que estudar. Por quê? Porque com base nisso você vai começar a se comportar como arquétipo. Então, uma dica aqui que eu dou. Você está estudando sobre o arquétipo e está ativando ele. Você vai fazer o quê? Você vai pesquisar como a sereia, por exemplo, vamos usar a sereia de exemplo. Você vai pesquisar como que ela lida com os problemas. Aí você quer a sereia. Então você vai começar a lidar com os problemas exatamente como ela fazia. Então você vai se perguntar, como a sereia agiria nessa situação? Como a sereia lidaria com isso? Como a sereia andaria na rua? Como a sereia, ela limpa a casa? Tá um exemplo. Como a sereia lida com a água? Então você vai fazer perguntas. Você vai sempre se perguntar. Qualquer problema que acontecer, qualquer coisa, qualquer situação, você vai perguntar o que a sereia faria? O que a Cleópatra faria? Como ela agiria? Então tem que sempre se perguntar como o arquétipo que você escolheu agiria. Porque assim você vai começar a se comportar como ele, automaticamente você vai começar a florescer. E aí você vai realmente ter as características. Porque o maior segredo, gente, para você ativar o arquétipo é o comportamento. Se você se comporta como aquele arquétipo, você automaticamente vira ele, tá? E eu falo que você vira ele, por quê? Porque todos os arquétipos que eu usei dessa forma, porque não foram todos, muitos que eu não usei direito, que não peguei direito, foi porque eu não soube me comportar certo como ele. Então, por exemplo, o arquétipo da bruxa, da arlequina, o arquétipo da sereia, eu literalmente me comportava como elas. Então foi muito fácil de eu ter a característica delas. Então eu tive muita manifestação com esses arquétipos específicos, porque eu me comportei. Recentemente, o arquétipo da fada, chega, Davi. Recentemente, o arquétipo da fada, eu também me comportei como uma fada. Então foi muito mais fácil. Então a maior dica daqui não é subliminal, não é imagem. Se você se comportar como o arquétipo que você escolheu, é muito mais fácil de você ativar, tá? Então, acho que o maior segredo do arquétipo é esse. Você se comportar como ele. Então, eu acho que é isso, gente. Eu vou ver se eu lembro de mais alguma coisa. Calma aí, que eu já vi outra coisa. Eu acabei de lembrar de mais uma coisa, que é muito importante também. Só que é importante, tá? Eu vou dar essa dica aqui pra vocês. Porque muitas pessoas sempre falam sobre isso, mas assim, eu acho, na verdade eu acho muito importante sim, porque comigo sempre funcionou, mas é aquilo, né? Vai depender, né, de pessoa pra pessoa. Mas isso realmente funciona pra todo mundo, eu acredito, tá? Porque eu sempre vi as pessoas falando que realmente muda a química do cérebro, né? E faz você realmente conseguir se comportar como aquele arquétipo, que é as afirmações. É muito importante a gente ter afirmações. Então, por exemplo, no Pinterest tem várias afirmações de vários arquétipos. Então, se você pesquisar afirmações do arquétipo do diamante, afirmações do arquétipo da Cleópatra, da sereia, vocês vão achar. E aí, uma coisa que eu sempre fiz muito e que realmente funciona pra tudo, até pra usar a lei da atração. Então, se você quer usar a lei da atração, também funciona. Que é, literalmente, você fazer afirmações todos os dias. Então, por exemplo, você pegou ali o arquétipo que você quer, você pesquisou no Pinterest as afirmações, ou você pode anotar também, que é até melhor, porque o seu cérebro absorve mais. Então, tipo assim, uma dica aqui extra.
tudo que você escrever manualmente mesmo, no caderno, com a mão mesmo, nada do celular, tudo que você escreve realmente vira realidade, porque o seu cérebro ele absorve muito melhor. Então, tanto que é uma técnica que eu tô usando muito aqui pro meu trabalho, pra minha vida aqui no dia a dia, é escrever. Quando eu tô com muita confusão mental, eu escrevo e me ajuda a clarear. Então, assim, realmente é muito bom escrever. Então, vamos supor, se vocês preferirem, você pode só ter ali as afirmações no celular e ler. Mas, um conselho de amiga que eu dou é escreva. E é até bom se vocês conseguirem escrever todo dia, pelo menos umas 3 afirmações do arquétipo, porque ajuda mais. Então, tipo, se sua maior meta é ter o magnetismo da sereia, ou a estratégia da Cleópatra, vou falar da Cleópatra, a estratégia da Cleópatra, a frieza dela e o poder dela. Vamos supor que seja esses os seus maiores desejos. Você escreve todo dia, eu sou poderosa igual a Cleópatra. Eu sou a Cleópatra. Eu sou a sereia. O eu sou é muito importante, gente, pra qualquer coisa que você falar. Se você falar eu sou burra, você vai virar burra. Se você fala eu sou inteligente, eu sou poderosa, o universo vai te mandar isso de volta, tá? Então, eu vou até fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, sobre essa palavra eu sou. Que eu achei muito interessante, que é uma coisa que eu tô estudando e é muito incrível. Então, assim, sempre façam afirmações. Aí vamos supor, Sabrina, mas eu não tenho muito tempo pra escrever. Eu realmente só quero usar eu só quero ler todos os dias no meu celular. Ótimo. O importante é você fazer as afirmações. Então você pode fazer em voz alta, você pode fazer mentalmente. Eu recomendo também que seja em voz alta, sabe? Porque você se escutando é muito mais poderoso do que só mental. Então vamos supor, e pode acontecer também de você estar afirmando alguma coisa só no mental e aparecer um pensamento intrusivo. Porque isso acontece comigo, pelo menos. Eu querer fazer afirmações mentalmente, só que aparecem afirmações antigas minhas e me atrapalha. Então, tipo assim, se você faz com a voz alta, é melhor. Então, tipo assim, você pode falar, tipo, eu sou poderosa igual a Cleópatra. Eu sou uma rainha como Cleópatra. Eu sou estrategista igual a Cleópatra. Eu sou magnética igual a sereia. Eu atraio olhares como a sereia. Eu sou a energia da sereia. Eu tenho a energia da Cleópatra. Então, sempre que você fizer essas afirmações, vai ajudar muito. Você pode fazer no seu dia a dia, tipo assim, é lógico, tem que ser todos os dias. Mas você pode fazer de manhã, tá? As afirmações não têm horário. Se você conseguir fazer o dia inteiro, porque assim, é uma coisa muito importante. Quanto mais você faz afirmações, o seu cérebro vai acreditar. Então, isso daí todo mundo sabe, né? Mas é uma coisa muito legal de se falar, porque realmente é assim que funciona. Então, se você fica falando o tempo todo, eu sou linda, igual a Cleópatra, ou só simplesmente eu sou linda, o seu cérebro, com o tempo, ele vai acreditar, então você vai se tornar isso. Então, é uma dica aqui muito importante sobre ativar o arquétipo, que se você quer aquele arquétipo, faça afirmações todos os dias. Sabrina, mas eu esqueci, aconteceu, meu dia eu tava numa correria, eu esqueci. Não tem problema, acontece. Ainda mais se você não é uma pessoa que tá acostumada, acontece. Eu perdi esse costume de fazer essas afirmações, eu tô me redirecionando para isso, eu estou voltando a fazer essas afirmações, então é natural que você não consiga seguir certinho, mas o importante é quando você lembrar, eu esqueci, você faz. Eu esqueci de fazer hoje, então já faz. Entendeu? Tente sempre fazer. Quanto mais você faz, quanto mais você segue essa rotina de fazer sempre afirmações para você mesma, melhor é. E é aquilo, é sempre melhor em voz alta. Mas se você não consegue ter um tempo sozinha para fazer em voz alta, faz na sua mente, mas faça. Eu sou assim. Faça, tá? Porque é muito bom, é muito poderoso. Então, essas são as formas que eu uso e é a forma que eu aprendi de como ativar um arquétipo, tá, gente? Então, assim, tem muitos vídeos no YouTube, se vocês quiserem uma forma mais técnica, porque aqui, gente, eu sou eu, né? Eu vou falar da minha forma aqui, vou falar a minha experiência, tudo que eu estudei, o que eu tô estudando também, porque eu tô estudando mais a fundo sobre arquétipo, sobre lei da atração, pra poder trazer vídeos mais legais, mais interessantes aqui pra vocês. Mas, se vocês preferirem, podem pesquisar mais vídeos, porque tem muitos vídeos sobre como funciona, que tem pessoas, assim, que são até mais entendidas que eu, né? Porque eu tô nesse ramo não tem tanto tempo. Acho que tem uns 2, 3 anos que eu tô nesse ramo de aprender muito sobre arquétipos. Mas tem pessoas que estão há muitos anos, que são muito mais expertos, né? Então, assim,
Pode pesquisar, gente. Tem muitas formas mesmo, tá? Mas eu trouxe as formas que eu uso, que dá certo comigo. E é aquilo. Vai no seu tempo, tá, gente? Vai no tempo de vocês. Porque pra ativar um arquétipo demora de 21 a 30 dias. 21 dias a 30 dias pra realmente ativar. Então não é uma coisa tão rápida. Tem as formas, né? Igual essa forma que eu falei, dessas técnicas que eu trouxe pra vocês, de escrever, a técnica de usar. Tem a técnica, gente, de 33 vezes 3, que eu acho que vocês devem conhecer, que é a técnica da lei da atração. Então, eu vou até falar ela aqui pra vocês, que ela é muito boa. Então, vamos supor, se vocês querem ativar o arquétipo mais rápido, tipo em 3 dias, que é assim, não vai ser, literalmente você não vai virar em 3 dias o arquétipo, tá? Mas vai acelerar o processo. É você fazer o quê? Ai, lindo! É o quê? É você colocar todos os dias, né, por 3 dias, escrever 33 vezes por 3 dias. Eu sou muito feliz e grata por estar conseguindo ativar esse arquétipo. Você vai usar as suas palavras. Escreve isso 33 vezes, né? 33 linhas em 3 dias. Vocês vão ver que vai acelerar um pouquinho, mas é aquilo. Você só vai ter todas as características depois. Ai, meu Deus. Depois de um tempo, tá? Não é de uma hora para outra. Porque o seu cérebro está acostumado com outras afirmações, está acostumado com outros pensamentos, com outra forma de ser. Então não é de um dia para o outro, tá? É uma coisa que vocês precisam saber, é uma coisa que eu preciso deixar claro aqui, que não é de um dia para o outro. Mas você consegue ativar. De 21 a 30 dias, vocês vão ver a diferença. E tem que sempre, gente, tem que ser uma coisa todo dia. É igual o treino de academia. Para você conseguir ter aquele arquétipo, né, na sua vida, com aquela energia, tem que ser uma coisa todo dia. Então você precisa ativar todos os dias. É igual a academia. Se você vai um dia e depois falta, você não vai ter resultado. É a mesma coisa. Literalmente isso serve para tudo. Então se você quer resultados, se você quer mudar a sua energia, se você quer ativar aquele arquétipo, você precisa todos os dias estar ali. Entendeu? Alimentando o seu cérebro, seus pensamentos com a energia dele. Tá? Com os pensamentos desse arquétipo. E é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar. Essa é a forma que eu uso. É a forma que eu vi muitas pessoas, tanto que é o que eu falei aqui, tá? Não é só eu que uso assim. Eu, antes de começar a ativar os arquétipos, eu pesquisei muito sobre. E todos os vídeos, todas as aulas que eu vi é dessa forma, tá? Mas provavelmente deve ter muito mais forma, gente. Porque a lei da atração arquétipo são coisas assim... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu acredito que é infinito. Tem muitas formas que estão nascendo, né? Então é sempre muito, muito interessante vocês pesquisarem. Não escutem só a mim. Pesquisem muitas outras pessoas que trabalham com isso, que usam arquétipos há muito tempo, tá? Porque tem muitas formas, acho que até mais rápidas, mais práticas, mas é uma coisa que eu sempre vou bater nessa tecla. Não existe fórmula mágica, é o tempo. Sempre com o tempo. Gente, esse foi o vídeo. Eu queria muito trazer esse vídeo porque tinha uma pessoa que tava pedindo pra mim fazer um vídeo sobre como ativar arquétipo, tudo, então eu resolvi fazer. Teve outra pessoa que comentou, acho que tem não sei quantos dias, acho que deu 2, um dia. Então eu resolvi trazer porque realmente tem pessoas que não sabem, né, como que ativa, porque eu só trouxe vídeos da minha experiência, mas eu nunca trouxe vídeos, né. E eu queria até fazer uma pergunta pra vocês me falarem. Eu queria saber se vocês querem que eu faça vídeos falando sobre cada arquétipo. Não sobre a minha experiência, mas falando sobre o lado sombra, o lado luz, as características. Porque se vocês quiserem que eu faça, eu começo a fazer. Aí eu trago o vídeo da sereia explicando como que é as características, eu estudo sobre os outros arquétipos e vou trazendo, tá? Se vocês quiserem, vocês comentem se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo. Que é um vídeo mais onde eu vou falar realmente tudo sobre o arquétipo. Só que aí vai ficar um pouquinho longo, né? Porque eu vou ter que falar as características, o lado luz, o lado sombra, o que ele traz, o que ele favorece você. Então, eu quero muito fazer esse tipo de vídeo. Então, se vocês quiserem que eu faça, é só vocês colocarem aqui que eu faço, tá? E se ficou alguma dúvida desse vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou responder também. Eu sempre respondo vocês, eu sempre fico de olho em tudo que vocês falam. E eu tô muito feliz, viu? Que eu percebi que muita gente se inscreveu aqui no meu canal. Eu fico muito agradecida mesmo.
E eu espero estar sempre, eu sempre vou, gente, de verdade, eu tô estudando bastante pra trazer só vídeo bom pra vocês, de muita qualidade, pra que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi esse erro, né, de ativar o arquétipo da Merlin sem saber. Foi o único que eu não fiz isso, que eu não estudei a fundo. E agora que eu estudei muito, porque agora eu estudei um pouco sobre ele pra me entender o que aconteceu comigo, eu entendi o porquê que eu fiquei daquele jeito, porque eu tive tantas coisas ruins. Então, assim, é uma coisa assim que eu realmente falo, gente, não façam como eu, tá? Realmente estuda. Estuda. Se vocês verem que é muita coisa negativa, não ativa, porque é muito perigoso. E uma coisa que muita gente comentou no meu vídeo, que é que a Merlin, ela é uma consciência. E assim, gente, todos os arquétipos são. Todos, tá? Até o do diamante. E aí vocês podem falar, não, mas não é. É porque eu estudei sobre esses arquétipos que são objetos e tem a mulher que eu faço aula com ela e ela explica que tudo que você pega energia é uma consciência de alguma forma, só que é uma consciência, né, de outra dimensão. Então, assim, toma muito cuidado, gente. É uma coisa que eu, por exemplo, decidi. Eu não vou ativar arquétipo de pessoas que já morreram ou de pessoas que realmente existiram, que estão vivas, não vou. Porque mexe com a energia da pessoa, eu não quero ficar sugando a energia dos outros, né, gente? Então, assim, é uma coisa que eu tomei decisão. Eu só realmente vou ativar arquétipos que realmente são de pessoas, né, de seres que não, né, não são pessoas que viveram, né, pessoas, né, vocês entenderam, né? Então é isso, tá, gente? Esse foi o vídeo, eu falei demais, mas é porque eu realmente queria deixar claro, gente. E outra coisa que eu preciso deixar claro também. Eu, como vocês sabem, eu tive muitas coisas negativas com a Merlin. Só que uma coisa que muita gente falou no meu vídeo, que é questão psicológica, e eu concordo. Tanto que eu já fui atrás, eu vou começar a fazer tratamento, né, passar por psicólogo pra ajudar, tem muitas questões que eu tenho. Então eu queria falar sobre isso aqui. Que não é só ativar o arquétipo, gente. Se a gente não tá com a saúde mental boa, nenhum arquétipo vai funcionar. Porque o problema é na mente, é no psicológico, no emocional. Então, se você quer ativar um arquétipo pra curar seu emocional, não vai funcionar. Porque o seu emocional, gente, é só com psicóloga, só com psiquiatria. Não adianta, tá? Então é uma coisa que eu preciso deixar claro aqui, que é uma coisa que eu não tinha nem ideia, eu não sabia disso, de verdade. Eu achava que o arquétipo curava tudo, mas não. Ele vai auxiliar a gente. Mas, gente, esse foi o vídeo. Lembrando, eu não consegui terminar de falar, né? Mas é isso, tá, gente? Então, assim, o arquétipo, ele não vai salvar a gente dos problemas psicológicos, emocionais. A gente tem que ir atrás de tratamento que é sobre isso. Então, eu fui atrás, eu vou começar a passar por psicóloga, vai me ajudar muito. E aí eu vou poder voltar a usar arquétipos, né? Porque aí vai ser uma ajuda, vai ser um auxílio que eu vou ter. E é isso, esse foi o vídeo, tá? Eu vou esperar vocês comentarem se vocês querem que eu traga sobre cada arquétipo, eu vou trazer, muito feliz, eu vou estudar cada um certinho a fundo pra poder trazer pra vocês sobre cada um deles, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, se tiver dúvida pode escrever, desculpa o vídeo longo, mas eu precisava falar sobre tudo isso que eu falei, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau!